canção, ela resume a maior necessidade da igreja hoje. Pastor, qual é a maior necessidade da igreja hoje? É estarmos diariamente, constantemente na presença do Senhor. Eu não conheço um homem ou mulher na Bíblia que foi infiel a Deus, porque esses homens e mulheres, a grande maioria deles, estava constantemente na presença do Senhor Deus. Então, medita na letra dessa canção. Logo em seguida, nós iremos abrir a palavra e deixar o Espírito Santo continuar soprando a nossa mente e falando conosco. Que Deus abençoe e seja louvado nesse momento. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar.
Senhor Deus e Pai, nesta manhã de sábado, Senhor, nós entendemos que alguma mudança precisa acontecer em nossas vidas, Pai. Nós entendemos, Senhor, que se não te buscarmos em primeiro lugar, jamais, ó Pai, o Espírito Santo será derramado sobre nós e mudança alguma acontecerá. Nesta hora, Senhor, nós iremos abrir a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito fale diretamente às nossas mentes e corações. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Moisés, no capítulo de número 28. Gênesis, pessoal. Você pode ter pensado logo, Evangelho segundo Moisés. É o Evangelho segundo Moisés. Aqui nós encontramos o primeiro Evangelho, né? Gênesis capítulo 28. Eu fico feliz, Pastor Michel, pelo convite. Essa é uma igreja amada, uma igreja que mora em nossos corações, uma igreja que tem sido fiel, uma igreja que tem crescido, mas é uma igreja, irmãos, que pode crescer ainda mais, viu? Você crê nisso? Pode crescer muito mais. Mas louvado seja Deus, que a cada dia nós percebemos o crescimento, e eu não estou falando apenas, irmãos, na questão dos dízimos e ofertas, porque os dízimos e ofertas são apenas um reflexo da comunhão com Deus. Uma pessoa que busca encontrar-se com o Senhor todos os dias, ela será sempre fiel, em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. É por isso, irmãos, que quando a gente vê uma igreja crescendo, ontem eu estava lá em Lagedo à noite, na igreja de Delmário Braga, e pense num povo focado, um povo fiel a Deus, e é a melhor forma, a igreja, de nós avaliarmos o crescimento de uma igreja, é através da fidelidade. Ah, pastor, mas a gente batiza muito, é bom, é bênção, e nós temos que continuar batizando. Não podemos parar de batizar, irmãos. Mas o crescimento real é visto no número de adoradores fiéis da igreja. Então a gente fica feliz por saber que o distrito aqui de Belém de Maria, não é Belo Jardim não, irmãos, Belém de Maria é um distrito fiel que tem crescido a cada dia. Deus seja louvado por isso. A Bíblia ela é repleta de promessas. Eu não sei você, mas eu gosto demais das promessas da Bíblia. Imagina só para uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade, um momento de depressão, aí vai na Bíblia e Deus diz assim, olha, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês, de vós. Imagina só uma pessoa que passou por um momento de dificuldade, de perda, dificuldade financeira, aí olha para a Bíblia e Deus diz assim, olha, peça e lhe será dado, bata e a porta será aberta, busque e você vai encontrar. Imagina nós olharmos ao nosso redor e vermos as guerras que estão acontecendo, as tragédias, a miséria, e a gente olha para a Bíblia e Cristo diz assim, seu coração não deve ficar turbado, preocupado, porque eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Na Bíblia há mais de 2.500 promessas só a respeito da volta de Jesus. A Bíblia é um livro de promessas. E aqui em Gênesis capítulo 28, especificamente no verso 15, nós encontramos, se não for a principal promessa bíblica, uma das principais. Essa promessa Deus já fez até antes da entrada do pecado no mundo, e agora aqui Ele reitera essa promessa. Vamos ler todos juntos? Gênesis capítulo 28, verso 15, nós já oramos, já pedimos a orientação do Espírito Santo, diz assim, e prestem bem atenção, eis que eu estou com quem? Não abriram a Bíblia ainda não, foi? Ou vocês desaprenderam a ler? Gênesis 28, verso 15, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer
e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Que o Senhor abençoe a sua palavra nessa manhã. Quando eu olho para essa promessa, Deus dizendo: olha, eu estarei contigo, eu vou te proteger, eu vou te sustentar, e a terra que você tanto almeja, sonha e ama retornar, um dia eu te farei voltar em segurança. Veja que linda promessa. Mas o que eu acho mais incrível ainda, meu pastor, é para quem Deus está fazendo essa promessa. Porque não é para uma pessoa que aos olhos humanos ou à nossa vista seja uma pessoa digna de receber essa promessa. Não é uma pessoa que nesse momento de sua vida, ele estava ali buscando constantemente ao Senhor para que ele recebesse da parte do Pai essa promessa. Nós estamos falando de quem, irmãos? Quem? Mas pastor, é Jacó. Qual é o problema que era Jacó? Mas qual é o contexto que está envolvido aqui esta promessa? Jacó havia se unido à sua mãe, Rebeca, enganado seu pai Isaque, enganado seu irmão Esaú, havia tomado sobre si uma bênção e uma herança que não lhe pertencia, uma prerrogativa que não lhe cabia. Agora, por medo de perder a sua vida, a Bíblia diz que aquele jovem Jacó, em torno de seus 17, 18 anos, ele fugiu. Ele fugiu. E Deus faz esta promessa incrível para um mentiroso, para um enganador, um ladrão, que tomou sobre si a ira do seu irmão por ter enganado e tomado a primogenitura que não lhe pertencia. Aí você pode parar e pensar: realmente, pastor, como é que Deus fez essa promessa àquele jovem naquele momento específico? Eu só respondo isso, igreja, com uma palavrinha. Sabe qual a palavra? Graça. Graça. E qual é a definição bíblica de graça? Quem quer dizer para mim a definição bíblica de graça? Graça é o quê? Não ouvi. Graça é o quê? Um dom imerecido, um favor imerecido. Eu gosto, irmãos, dessa definição. Mas eu aprendi no seminário ainda, isso já tem, eu nem lembro, eu estou no meu 14º ano de ministério, com mais 4 de seminário, há uns 18 anos. Numa disciplina, um professor disse o seguinte, que graça, eu nunca mais esqueci, eu gosto dessa definição também. Graça é tudo aquilo que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, os santos anjos e todo o céu fizeram, fazem e continuarão fazendo pela minha e pela tua salvação. Isto é graça. Então, quando eu olho aqui para a promessa que Deus faz para um enganador, um ladrão, um mentiroso, eu chego a uma conclusão lógica, que não importa os pecados que eu tenha cometido, não importa o caminho que eu tenha trilhado, por mais defeito de caráter que eu tenha, que você tenha, Deus nos ama, Ele quer nos salvar. Deus nos ama e Ele está do nosso lado, cuidando de nós, nos protegendo. Ontem eu estava indo para essa igreja de Delmário Braga, lá em Lagedo, e ali pela 232, ali antes de chegar no posto da Federal que tem ali em São Caetano, vinha um carro na nossa frente. Eu estava atrasado para chegar na igreja, meu pastor. Eu dei o corta-luz, um up daquele da Volkswagen, um pequenininho, que aquele carro corre, viu, irmão? Não sabia que corria tanto não. Rapaz, o carro, pastor, ele deu uma acelerada, sumiu. Eu continuei, apertei um pouquinho mais o pedal para chegar mais rápido na igreja, mas quando eu estava longe eu vi um carro distante. Esse carro, não sei o que aconteceu, ele deu uma rodada e foi de ré com tudo e caiu num barranco. Alguns carros foram parando, a gente começou a ligar ali para o 190, para o 191, e eu fiquei me perguntando, eu estava tão avexado para chegar na igreja rápido, se tivesse sido isso comigo, meu carro tivesse acontecido isso. Isso é graça, é Deus cuidando, é Deus mantendo, Deus protegendo, é Deus restaurando, renovando, e esse Deus maravilhoso quer salvar mim, quer salvar você, assim como Ele fez com Jacó. Jacó, no verso de número 10 aqui, a Bíblia diz que ele sai de Berseba para ir até Harã.
Berseba para Jacó havia se tornado um lugar de ira, um lugar de engano, porque ali o seu irmão estava irado, um lugar de medo, e agora ele foge porque ele não queria perder a sua vida. E ele vai para Arã. A distância, irmãos, era de 800 quilômetros, de Berseba até Arã. Uma viagem de 30 dias. A Bíblia não relata todo o percurso da viagem que Jacó lhe fez. A Bíblia não fala todos os dias em tudo que aconteceu. Mas a Bíblia apresenta o encontro de uma noite que mudou por completo a vida daquele jovem. Mudou por completo. A gente vê ali que 125 anos antes, o seu avô Abraão havia feito a mesma jornada, só que no sentido oposto. Ele saiu de Arã indo para Berseba. Mas você pode perguntar, pastor, então foram viagens iguais? Logicamente, foram iguais na distância, mas com muitas diferenças. E qual a principal delas, pastor? A diferença é que quando Abraão ele sai de Arã, Abraão sai com a sua esposa, com os seus servos, com as suas servas, com os seus animais, com toda a sua riqueza, com tudo que ele possuía. E Jacó saiu de que forma, irmãos? Como diz o ditado, uma mão na frente e uma mão atrás, sem absolutamente nada. Mas, pastor, existe alguma outra semelhança nessas viagens? Com certeza existe. 17 anos da vida de Jacó havia se passado, e aquele jovem, Patriarcas e Profetas fala que ele nunca havia tido um encontro real com Deus. Sabe o que é que isso diz para mim, irmãos? Que ter conhecimento de Deus, que estar dentro da igreja, mas não ter experiência prática com Ele, não vai nos salvar. Conhecer a Deus, ou conhecer a teoria de Deus, mas não vivenciar, não experimentar, ou ficar só conhecendo Deus a partir do testemunho de outros, isso não vai nos levar a lugar algum, irmãos. Nós precisamos ter experiência com Deus. Quando o seu avô Abraão morreu, Jacó tinha 15 anos. 15 anos. Ele havia ouvido falar dos grandes milagres que Deus havia realizado na vida do seu avô. Ele conhecia a Deus através da vida do seu avô. O seu avô foi um amigo de Deus, o pai da fé. Então, irmãos, Jacó conhecia sim a Deus. Mas era que tipo de conhecimento? Um conhecimento teórico. Mas naquela noite, irmãos, a Bíblia relata que foi o primeiro encontro real de Jacó com Deus. Foi a primeira vez em 17 para 18 anos que Jacó conseguiu ouvir a voz de Deus, através de um sonho. Igreja, precisamos não apenas ter a teoria de Deus, mas conhecê-lo na prática. Eu nasci na igreja. Esse ano completei 40 anos de idade. Em setembro farei 30 anos que eu me batizei. Mas sabe quando é que de fato o Espírito Santo converteu meu coração? Eu tinha 17 para 18 anos. Nascido na igreja. Criado ali, desbravador, não tinha aventureiro na época, desbravador, evangelismo, visitação. Fazia um bocado de coisa na igreja, mas de fato não era convertido. É o mesmo caso aqui de Jacó. E agora, irmãos, Deus se apresenta para Jacó. Deus se mostra para aquele jovem. E aquele jovem, ele entende que a resposta para todos os anseios da sua vida, Deus havia dado. E sabe qual era a resposta? É a mesma resposta para os meus anseios e para os teus anseios. Deus virou-se para Jacó e disse: Jacó, você precisa me adorar. Adoração. Irmãos, todo o tema do grande conflito gira em torno desta palavra, adoração. Porque foi a partir de um ser sem defeitos, sem pecados, que o pecado, a iniquidade surgiu no coração. Com o desejo de ser adorado como Deus, que o grande conflito começou. Então, irmãos, qual é a pergunta diária que nós precisamos responder? Sabe qual é? A quem nós devemos adorar? A quem nós devemos adorar? Jacó agora olha para, tem aquele sonho da escada subindo e descendo, e ali Jacó lhe sente que Deus havia perdoado todos os seus pecados.
E o que eu acho lindo, irmãos, é que naquele lugar, solitário, sozinho, no escuro, no meio do deserto, dormindo ali, usando uma pedra como travesseiro, Jacó levanta-se, Jacó olha fixamente para os céus e Jacó, ele fez um voto ao Senhor Deus. Eu vim aqui esta manhã, irmãos, com um único propósito. Com um único propósito. Eu não vim aqui simplesmente para a gente abrir a Bíblia, pastor, e pregar um sermão. Eu até tomo essa liberdade para lhe dizer isso. Mas eu vim aqui com um propósito, igreja, de juntamente todos fazermos no final desta manhã de sábado um voto ao Senhor. O mesmo voto que no passado Jacó fez para Deus. E vamos ver que voto foi esse? Veja os versos, a partir do verso de número 20, do capítulo 28 ainda. A palavra do Senhor, ela diz assim, verso 20, fez também Jacó um voto dizendo, veja o voto que Jacó fez. E é o momento, irmãos, que nós precisamos estar atentos na palavra. Se Deus for comigo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Veja a primeira promessa que Jacó lhe faz, dentro daquele voto. O Senhor será o que, igreja? Não ouvi, o Senhor será o que, igreja? O Senhor será o meu Deus. Ou seja, irmãos, primeiro Deus. Primeira promessa. Segunda promessa. E a pedra que erigi por coluna será o que, igreja? Será a casa de Deus. Segunda promessa. Terceira promessa, irmãos. E de tudo quanto me concederes, certamente o que? Eu te darei o dízimo. Vejam, irmãos. Um voto, 3 promessas. Qual foi a primeira delas? Se o Senhor Deus for comigo, me proteger, me guiar, cuidar de mim e me fizer voltar à casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. Primeiro Deus, irmãos. Nós não podemos permitir que as coisas desta vida, que os prazeres deste mundo, nada venha tomar o lugar que pertence a Deus. Mas sabe o que é pior, igreja? Vocês querem saber sim ou não? Sim ou não? Nós sabemos disso, pastor Michel. Nós sabemos que Deus precisa ser a prioridade. Nós sabemos que os nossos pensamentos, quando nós nos acordamos, precisam voltar-se primeiramente para quem? Para Deus. Nós conhecemos a teoria, mas as nossas ações, as nossas palavras, o nosso viver terminam demonstrando o contrário do que nós acreditamos. Colocamos a família em primeiro lugar, colocamos o trabalho em primeiro lugar, colocamos amigos em primeiro lugar, colocamos estudos em primeiro lugar. E quem deveria ser a prioridade torna-se secundário. Perceba, Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado de você desde o dia em que você foi tirado do ventre da sua mãe até este momento. Irmãos, nós temos falhado em não colocar a Deus como primeiro. E isto precisa mudar.
Até aquele momento específico, Jacó só conhecia Deus por teoria. Conhecia Deus pelas experiências do seu pai, que era até aquele momento o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Jacó sabia dos grandes feitos e maravilhas que Deus já havia realizado no meio da sua família. Mas a vida de Jacó, as ações de Jacó, as palavras de Jacó, as atitudes de Jacó não demonstravam que Deus era o primeiro na vida dele. Que isso não aconteça na minha e na tua vida, igreja. A primeira promessa que Jacó fez dentro daquele voto será a primeira promessa que nós iremos fazer dentro do voto essa manhã. Deus precisa ser o primeiro na minha e na tua vida. Qual foi a segunda promessa, irmãos? E esta coluna e este altar será o quê? Será a casa de Deus. Imagina só, igreja, aquela pedra que serviu como travesseiro para Jacó, que havia sido regada com lágrimas, com sofrimento, uma tristeza profunda por estar sozinho, por temer pela vida, por ter abandonado o seu pai, a sua mãe que ele tanto amava. Jacó, após aquele sonho, ele levanta ali um altar, coloca aquela pedra em cima e diz: Senhor, se tudo isso o Senhor fizer, aqui será a casa de Deus. E aquele lugar que outrora era conhecido como Luz, passou a ser chamado de quê, irmãos? Betel. E Betel significa casa de Deus. O que é que isso? Qual a lição espiritual que nós podemos tirar disso, irmãos? Está vendo esse lugar aqui? Ali o povo da galeria. Está vendo aqui? Esse templo, essas salinhas, os banheiros, essa fachada, os corredores, aqui. Este lugar, irmãos, não é outro lugar senão a casa de Deus. E precisa ser o lugar mais limpo, mais organizado, mais bem cuidado. Porque quando a gente sai de casa e vem para a igreja, nós não estamos indo apenas num lugar que nós iremos nos confraternizar com os nossos irmãos, mas nós estaremos indo para estar na presença de Deus, porque este lugar é a morada dele. Eu vou mais além. Está vendo aquele lugar que Jacó disse: e será a tua casa, o meu lar, o teu lar, a minha casa, a tua casa, precisa ser um local de adoração constante ao Senhor. Precisa ser um lugar em que os anjos, como no sonho de Jacó, eles subam e desçam, levando e trazendo as petições e as bênçãos concedidas por Deus. A minha casa, a tua casa, o meu lar, o teu lar, precisa ser um lugar onde os anjos tenham prazer em fazer morada e o Espírito Santo habite ali. Mas para isso, irmãos, tanto este lugar de adoração quanto os nossos lares precisam se tornar, se não são, precisam tornar-se um altar de Deus. Qual foi a segunda promessa? Esta pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. Aqui está a casa de Deus. A tua casa precisa ser a casa de Deus. E a terceira e última promessa que Jacó fez naquele voto, qual foi, irmãos? E de tudo que o Senhor me abençoar, certamente eu te darei o quê? Havia igreja? Havia igreja, irmãos? Havia instituição religiosa? Havia ministério pastoral? Então, irmãos, se existe alguém aqui, pastor Michel, nesta igreja presente hoje, que acredita que o sistema de dízimos que foi instituído por Deus é meramente para sustentar pastor, tira isso da tua cabeça, porque a instituição divina dos dízimos tem uma finalidade. Sabe que finalidade é essa? Moldar o meu e o teu caráter à imagem e semelhança do caráter de Cristo. Deus instituiu o dízimo para a nossa salvação, para nos livrar da pior de todas as tentações, que é o egoísmo.
a mesma santidade que há no dia de sábado, irmãos, há também na instituição dos dízimos. O sábado Deus levanta, e nós estudamos a lição dessa semana, como memorial da criação, depois com Jesus lá no Novo Testamento como memorial da redenção. Mas Deus instituiu o sábado para colocar ordem no mundo temporal. Olha, você precisa parar. Você precisa se desligar das coisas desse mundo. E os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, toda a sua vida precisa estar voltada para mim. Deus nos deu o sábado para a minha e para a tua salvação. Da mesma forma, Deus instituiu o dízimo para salvar a mim e salvar a você. Sabe qual é a pior de todas as tentações, irmãos? Malaquias capítulo 3, verso 8. Não precisa abrir, é o texto clássico. E tem irmão de igreja que não gosta desse verso bíblico. Normalmente quem não gosta é quem é infiel. Porque quem é fiel não se preocupa com ele. Mas quem é infiel, meu amigo, dá coceira, dá tudo. Mas irmãos, Malaquias 3, 8 diz o quê? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí o próximo Deus responde o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Mas irmãos, há um roubo aí em Malaquias 3,8 que é muito pior do que os recursos. Vocês querem saber qual é? Muito pior. Um roubo de identidade. Deus é o quê? Segundo a Bíblia. Deus é o Criador, o mantenedor, aquele que sustenta os mundos. Ou seja, Deus é o dono de tudo. E a Bíblia diz que nós somos o quê, irmãos? Mordomos. O que é que faz um mordomo? O mordomo, ele até parece com o dono, né? Ele administra os recursos, ele cuida das coisas, mas ele é só um mordomo, ele não é o dono. Igreja, presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar, né? Isso é muito sério. Disso pode depender a minha e a tua salvação. Eu vou colocar aqui, pastor Michel, de uma forma bem prática para que todo mundo entenda, até criancinha entenda. Deus me abençoa com um salário no valor de R$1.000. Preste atenção. Quando chega o final de mês, eu sou abençoado com essa dádiva que vem do Senhor, porque o livro de Deuteronômio diz que é Deus que nos dá sabedoria e força para a gente trabalhar. É Deus quem dá o trabalho, é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá inteligência, é Deus que dá vida, é Deus que dá o ar, é Deus que dá o salário no final do mês, então tudo é dele. Eu lembro que quando, aquele período muito forte ali do início das EDMCs, eu ouvia muito a expressão, Deus é o meu sócio. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido essa expressão, que Deus é o meu sócio. Conversa nenhuma, irmãos. Deus é o dono de tudo. Nós é que somos sócios dele. Mas volta aqui. Deus me abençoou com um salário de R$1.000. Quanto é que pertence ao Senhor, irmãos? Quanto? Tudo. É tudo, igreja. Mas Deus é tão bondoso, na sua infinita misericórdia, porque Ele quer que os seus filhos também vivam e vivam bem. Deus diz, Wellington, você só precisa me devolver quanto? Agora sim, quanto, irmãos? E Deus diz, fica com essa parte aí para você cuidar da sua família, para você se sustentar, para você se manter. Então quanto é que volta para Deus? 100. Quanto é que Deus deixa para nós mordomos administrarmos? 900. Mas nós somos tão ruins, pastor Michel, que a gente não olha para os 900, a gente olha para onde? Para os 100. E pensa assim, nossa, 100 é muito. Esquece que Deus deixou R$900 para a gente administrar. Aí o que é que a pessoa ela faz? Veja só onde está o roubo pior do que o roubo dos dízimos e ofertas, o roubo de identidade. Quando eu devolvo a Deus aquilo que pertence a Ele, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor é dono de tudo e de todas as coisas, tudo lhe pertence. Mas quando chega no final do mês, eu digo assim, Senhor, 100 é muito. Eu estou precisando, eu estou necessitado. E outra coisa, Senhor, olha, eu cansei de ser mordomo. A partir de hoje, eu quero ser o quê? O dono.
Aí retenho aquilo que pertence a Deus. Pior do que o roubo dos dízimos e ofertas, irmãos, é nós tentarmos roubar uma identidade que não nos pertence. Uma prerrogativa que não cabe a mim e a você. Porque quando eu sou infiel nos dízimos e ofertas, eu estou dizendo para o mundo que eu não reconheço a Deus como o dono de tudo e todas as coisas. E que a partir daquele momento, ao reter aquilo que pertence a Deus, eu estou dizendo que agora eu é quem sou o dono. Então não fica só olhando para roubo de recursos. Se você retém aquilo que pertence ao Senhor, você está tomando a identidade que não lhe pertence, mas que pertence unicamente a Deus. É muito pior, igreja. É você querer fazer o que Lúcifer fez, se colocar no lugar de Deus. Então o dízimo foi instituído por Deus, não é para sustentar ministério pastoral. Tira isso da tua cabeça. Se o dízimo fosse só para isso, pastor Michel, ele sabe disso. Eu não estava andando de Duster 2013 não, irmãos. Eu estava andando de caminhonete. Porque eu já fiz a conta, pastor Michel. Se o dízimo fosse todo só para pagar os pastores, todo o dízimo, a média da PEC, aí o nosso salário seria de 41 mil reais. Eu ia estar andando de carro zero todo ano. Deus instituiu o dízimo para salvar a mim e para salvar a você. Não retenha aquilo que pertence ao Senhor. Nisto depende a tua salvação. E foi a terceira promessa que Jacó fez para Deus. Em tudo que o Senhor me abençoar, certamente eu te devolverei o quê? Este foi o voto. E eu vim aqui esta manhã, irmãos, para nós fazermos este voto ao Senhor. Mas eu quero lhes dizer uma coisa. O voto é uma coisa muito séria. Eu não quero que você simplesmente faça esse voto porque é o pastor Wellington, departamental de mordomia, que veio aqui e pediu para a gente fazer esse voto. Não, de maneira nenhuma. Vou fazer o voto porque o meu pastor está ali na frente, então se ele não me vê que eu levantei para fazer o voto, então ele vai ficar triste comigo. Não esqueça isso. Ele vai fechar os olhos, é que ele disse. Ele fecha os olhos, mas os olhos do Senhor nunca se fecham. Eu não quero que você faça esse voto porque você gosta, o pastor Flávio, o pastor presidente, eu gosto tanto dele. Não. Você só fará esse voto se você estiver disposto a colocar completamente a sua vida nas mãos do Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, fazendo desta casa e do seu lar uma casa de oração, e você dizer a Deus a partir desta manhã: Senhor, eu tenho falhado contigo, se eu tenho falhado contigo em devolver dízimo e oferta como eu deveria fazer, a partir desta manhã eu farei para a honra e glória do teu nome. Mas unicamente, irmãos, esse voto só pode ser cumprido com a ajuda e o poder de Deus. Nós iremos ouvir uma canção especial aqui. E você vai ter pelo menos apenas o tempo dessa música. Você terá o tempo desta música para orar ao Senhor, para tentar compreender a natureza deste voto e para ver se realmente você tem a disposição e se está disposto a fazer este voto com o Senhor esta manhã. A marca do cristão, irmãos, não é sofrer. A marca do cristão é ter a disposição para o sofrimento. Ao ouvir esta canção, que será entoada, que será louvada, se você quer colocar sua vida completamente nas mãos do Senhor, fazendo este voto a Deus, prometendo estas 3 coisas que Jacó prometeu, você vai se colocar em pé. E ao final, nós faremos uma oração de entrega e de reconsagração ao Senhor.
Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo que está aqui presente, ele te conduza nesse momento. E que ao fazermos este voto perante o Senhor, façamos na certeza que, a despeito de quaisquer coisas, Deus nos ama, Deus cuida de nós e Deus irá nos salvar. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Tempo passa devagar, só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, só levante-se se você tiver disposição de fazer esse voto ao Senhor. Ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicação, mas Deus, em sua essência, é amor. Bater no coração tão forte em dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Pra ensinar, e essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar os meus ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso
de cantar, preciso aprender, posso viver feliz. Pastor Michel, vem aqui por gentileza. Três coisas Jacó prometeu naquele voto que ele fez ao Senhor. Só para lembrá-los. A primeira promessa: o Senhor Deus estará em primeiro lugar. A segunda delas: este templo e a nossa casa, o nosso lar, serão lugares onde os altares do Senhor serão levantados. A terceira promessa que Jacó fez para Deus é que de todas as bênçãos que Deus derramasse sobre a vida dele, que Jacó certamente devolveria o dízimo. Essas são as três promessas que estamos fazendo ao Senhor neste momento através desse voto. Por essa razão chamei o pastor Michel, porque ele é um ministro de Deus ordenado. Nós iremos fazer o voto aqui juntos e vamos impor as nossas mãos, como os sacerdotes faziam no passado. No passado, os votos, a maioria deles eram feitos com sangue. Mas deste voto nós iremos fazer por meio do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Então perceba a seriedade deste momento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no passado os teus sacerdotes erguiam as mãos perante o povo, perante a nação, para abençoá-los. E neste momento especial, Senhor, o teu ministro, pastor Michel, e eu, nós erguemos as nossas mãos e pedimos, ó Pai, bênçãos celestiais sobre esta igreja, sobre este povo, sobre as famílias desta igreja, sobre os casamentos desta igreja, sobre os filhos desta igreja, os jovens desta igreja, as crianças desta igreja, os velhos desta igreja. Assim como no passado, ó Pai, os sacerdotes, eles eram levados por Deus para abençoar o povo, Pai, neste momento nós queremos pedir estas bênçãos sobre este povo. Mas, Senhor, Jacó fez um voto. Ali ele disse que o Senhor seria o único Deus da vida dele, primeiro Deus. Ali ele prometeu, ó Pai, que aquele lugar, aquela coluna, aquela pedra que havia sido levantada, erguida, seria a tua casa. E ele prometeu, ó Pai, que certamente de todas as bênçãos que ele recebesse das tuas mãos, ele devolveria o dízimo. E aqui, ó Pai, esta manhã, a tua igreja, os teus filhos da igreja central do distrito de Belém de Maria, eles compreenderam, ó Pai, a importância de te colocarem em primeiro lugar, de fazerem desta casa e dos seus lares locais de adoração. E eles compreenderam, ó Pai, que não podem de maneira nenhuma falhar em devolver o dízimo que pertence a Ti. E essas promessas, Senhor, os Teus filhos aqui fazem esta manhã. E agora, ó Pai, como ministros do Evangelho, nós fazemos este voto a Ti, Senhor, juntamente com esta igreja. E este voto, ele vai, ó Pai, sendo confirmado através do sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos tudo o que temos, tudo o que nós somos, unicamente a Ti. E nós fazemos esta oração em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.